Olá, queridos, tudo bem? Estamos aí mais um domingo, meditando na Palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, que é a ferramenta que o Espírito Santo utiliza para trabalhar em nós, para trabalhar no nosso ser, para que a gente seja seres humanos como Cristo o foi. Cristo é o nosso modelo. A missão que o Espírito Santo tem no coração de cada cristão é transformar o nosso caráter, transformar a nossa maneira de ser, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Certo? O que acontece é que nós temos estudado essas verdades espirituais nas nossas vidas, né? E essas verdades espirituais, elas são fundamentais, irmãos, fundamentais para o nosso crescimento. E hoje nós vamos apresentar uma nova verdade espiritual, que vai ser trabalhada em dois vídeos, nesse e no próximo, sob o título A Mulher Cristã. A Mulher Cristã. É algo extremamente complexo para ser falado, é um assunto extremamente atual, mas extremamente complexo, e eu não tenho a pretensão de esgotá-lo em dois encontros, mas gostaria de levar vocês a meditar sobre alguns aspectos que o apóstolo Pedro está trazendo aqui para nós na sua primeira epístola, que são aspectos, apesar de terem sido escritos há mais de 2000 anos, eles são fundamentais, eles são extremamente atuais, né? Lembrando sempre para os irmãos que as epístolas que estão na Bíblia, elas existem e foram escritas para nos lembrar, para lembrar a igreja do propósito de Deus, que é nos transformar. Transformar em seres humanos melhores, em seres humanos mais próximos da imagem de Jesus. Nós temos dito que o principal obstáculo a isso não são os demônios, o principal obstáculo a isso não é a cultura diabólica desse mundo que impregna as mentes das pessoas. Não, o principal obstáculo a isso é a nossa própria natureza, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, que muitas vezes não se alinha com a vontade de Deus. Então, é isso que nós estamos trabalhando nesse período todo aqui. Aí Pedro está trazendo a importância do papel da mulher. E vamos ler. Capítulo 3, os dois primeiros versos, nós vamos até o verso 6 sobre esse assunto, mas no próximo vídeo. Agora nós vamos falar os dois primeiros versos do capítulo 3. Fala assim: do mesmo modo, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, seja o ganho sem palavras pelo procedimento da sua esposa, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, Pedro está falando sobre a importância do papel da mulher no lar. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o homem que ganha uma esposa recebe um tesouro do Senhor, né? A esposa prudente é um tesouro do Senhor, mas ao mesmo tempo, no livro de Provérbios, diz que a tola, com suas próprias mãos, destrói o lar. Por que isso? Porque a esposa, a mulher, ela é o cimento da família, ela é o argamassa da família. É ela que faz com o seu papel que um lar permaneça, né? E Pedro está escrevendo aqui, dentro de um contexto onde era extremamente perigoso para uma mulher, na época da Palestina de Jesus, era um problema inevitável quando isso acontecia, quando a mulher se convertia a Jesus Cristo, entregava a sua vida a Jesus Cristo e o homem não. Ela se convertia ao Evangelho, mas o marido não o fazia. E por isso que ele, do verso 1 ao 6, ele dá 6 conselhos específicos para a mulher e apenas um para os maridos, por causa desse contexto, por causa da complexidade envolvida, era muito maior no caso da mulher abraçar o cristianismo. Porque caso o marido se convertesse ao cristianismo, dentro da cultura da época, ele pegava a esposa, pegava os filhos, se ele fosse um cidadão romano, ele tinha escravos dentro do seu lar, ele pegava os escravos, todo mundo era obrigado a seguir a religião do marido. Agora, o contrário, não.
o contrário não. Então, era uma sociedade extremamente patriarcal e ela podia sofrer consequências extremamente graves caso ela se convertesse e o marido não, como ainda é em vários lugares desse mundo atualmente, né? Ela podia ser deserdada do lar, ela podia ser espancada pelo marido, ela podia ser expulsa da família, às vezes não tinha nem direito de voltar da família de onde ela veio. Então, e podia até ser morta, ela podia até ser entregue aos juízes da cidade, ser condenada e ser morta, condenada à morte. Então, por quê? Porque a mulher, naquele período, e também, repito ainda, ou em vários lugares desse mundo, era tratada como mercadoria. Ela, dentro do judaísmo da Palestina, ela não tinha direito algum. Ela pertencia ao marido, assim como o marido tinha cabras e ovelhas, ele tinha a mulher. Ela era muitas vezes considerada como mercadoria no mesmo patamar. A mulher podia ir à sinagoga, não sentava nunca do lado do marido, sentava à parte, ela podia ver, ela podia ouvir, mas ela não podia emitir opinião. E muitas vezes ela não podia emitir opinião dentro do seu lar. Era impensável, impensável uma mulher ter uma religião diferente da religião do marido. Por quê? Porque ela não tinha uma existência independente. Ela não tinha autorização para ter escolhas e pensamentos próprios. E isso era um contexto daquela época e que ainda permanece muito presente em pleno 2021 que nós estamos vivendo. Ela jamais poderia se separar do seu marido. Mesmo que fosse maltratada, abusada, ela não poderia sofrer, não existia essa possibilidade. Quando ela era solteira, o pai dela exercia o poder pátrio, certo? E o que significava isso? Ela era tratada como uma menina, independente da idade que ela tivesse. Ela não tinha, digamos assim, pensamento próprio, não era considerada uma adulta nunca. Quando ela casava, esse poder pátrio passava para o marido. Então, se essa mulher tivesse a coragem de se converter ao Evangelho de Jesus Cristo e o marido continuasse com seus deuses pagãos, ou com seu ateísmo, não importa, ou com a sua religião, ela poderia ser morta. Poderia ser morta e o marido não seria acusado de homicídio, porque ele tinha direito de vida e morte sobre a sua mulher. Então, na época que o apóstolo escreveu essa carta, a religião do marido era adotada por toda a família, pelos escravos, por todo mundo. Ela era considerada como um ser sem alma, como ainda o é atualmente, em muitos lugares, inclusive no próprio Ocidente liberal que nós vivemos, que nós estamos inseridos. Aí vem Jesus, irmão. Quando Jesus vem, a mentalidade de Jesus, os conceitos de Jesus, o modo que ele apresenta a Deus, né? Nós falamos no último encontro, quando ele apresenta a Deus como um papaizinho, Jesus chega de uma forma tão revolucionária que ele coloca no mesmo pé de igualdade homem e mulher. E ele diz: homem e mulher são seres humanos iguais para Deus. Deus trata igualmente o homem e a mulher. Tanto é que quando ele conversa com a mulher samaritana na beira do poço lá, os discípulos de Jesus, quando chegam, ele diz, a Bíblia registra lá em João capítulo 4, que eles ficaram horrorizados, impressionados dele estar gastando o seu tempo conversando com uma mulher. Então, em muitos lugares, isso continua. Aí Jesus vem então com esse pensamento revolucionário. Muitas vezes ele trata as mulheres, como ele tratou aquela adúltera que ia ser apedrejada, ele chama ela de Geveret, no original hebraico, Geveret significa mulher de honra. Então, é uma revolução, porque ele está trazendo, né, para a humanidade uma
na cabeça das pessoas uma religião que colocava em pé de igualdade homens e mulheres perante Deus. E por isso que as igrejas que vão sendo formadas, né, ali pela região da Palestina, entrando pela região da Ásia Menor, da atual Turquia, e até entrando para a Europa, quando Paulo traz o Evangelho, começando ali em Filipos e vai se espalhando por toda a Europa, na cabeça era você vê nas igrejas que estavam surgindo, haviam muito mais mulheres do que homens. Se você pegar a epístola que São Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, você vai ver que ele manda saudações para a igreja de Roma e cita nominalmente várias pessoas. Você vai ver que tem muito mais mulheres do que homens ali. Então, esse era o cenário. Esse era o pano de fundo que Pedro está falando aqui. E Pedro está falando, olha, existe um grande perigo para vocês, pelo fato de vocês se converterem e o marido não se converter. A mulher poderia ser morta e assim. E esse cenário de opressão, esse cenário de violência, de desigualdade, ele permanece até hoje, irmãos. Até hoje. Ele não mudou. Você pode dizer, mas há 60 anos atrás para hoje já houve muita mudança. Sim, concordo. Já houve movimentos feministas que estão tornando a voz da mulher mais forte. Sim, concordo. Surgiu até o movimento do empoderamento feminino. Sim, concordo. Mas todos esses movimentos, eles surgiram em resposta à sociedade machista que nós estamos inseridos. Isso, principalmente na virada do século XIX para o século XX, que a gente vê a mulher brigando pela sua autonomia como ser humano. O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a mulheres que trabalhavam numa fábrica de tecidos nos Estados Unidos, que se revoltaram com os baixíssimos salários, com as muitas horas de trabalho que os trabalhadores homens na mesma fábrica não tinham. E essa revolta delas, elas propuseram uma greve. O que eles fizeram? Trancaram as mulheres dentro da fábrica e tacaram fogo na fábrica e as mulheres morreram queimadas. Em homenagem a essas mártires, né, que brigaram pelo direito da mulher ser gente, é que criou-se o Dia Internacional da Mulher. Então, esse cenário ele vem evoluindo. De 60 anos para cá, ele atingiu uma velocidade muito alta. As mulheres começaram a se rebelar com aquela figura da mulher no lar, cuidando dos filhos e o marido provedor. Essa figura em si não tem problema nenhum. Pelo contrário, não tem problema nenhum do marido ser o provedor e a esposa ser a do lar. Isso é extremamente honroso e muitas vezes saudável para a família. Mas, caso nesse lar houvesse amor, houvesse respeito. O que muitas vezes acontece, nós vemos mulheres sendo obrigadas a conviver com maridos que são extremamente adúlteros, tem várias amantes. Até uns anos atrás, mas até continua até hoje, eles frequentavam bordéis, hoje frequentam boates e coisas do gênero. E qualquer voz da mulher contra isso, elas sofrem espancamento, e às vezes espancamento na frente dos filhos, espancamento emocional, espancamento físico. Vocês estão vendo no Brasil, aqui recentemente, só esse ano passado, a quantidade de notícias de feminicídio. Pessoas de nível superior matando, médicos matando esposas, dentista matando esposa, delegado matando esposa. Em suma, a gente está... E muitas vezes na frente dos filhos, às vezes é ex-namorado, às vezes é namorado. Quer dizer, isso é uma coisa que não parou de crescer. Está presente hoje. Então, se a mulher se rebelasse contra isso, até uns 60 anos atrás, e separasse, se ela fosse desquitada ou divorciada, ela era uma pária na sociedade. E até dentro das igrejas. Se ela se rebelasse a um tratamento desumano que o marido deu e se separasse, ela era considerada
repugnada a sua presença dentro da igreja. Então isso está muito presente ainda. Muito presente na nossa sociedade. Por isso que esses conselhos que Pedro está dando são extremamente atuais. Esse movimento feminista, ele ganhou muita força na década de 60. A década de 60 foi uma década marcada por muita turbulência. Foi nos Estados Unidos, quando estava envolvido com a guerra do Vietnã, havia muitos protestos contra a guerra do Vietnã, surgiu o movimento hippie, surgiu a marcha que Luther King, o pastor Luther King, promoveu para os direitos civis, sobre a igualdade de brancos e negros, e surgiu também o movimento feminista, quando aquela ativista americana Betty Friedan queimou o sutiã numa marcha. Aquilo foi um gesto marcante, onde ela estava tentando gritar um despertar da consciência feminina. Hoje nós vemos a mulher buscando o seu espaço, ser tratada como ser humano, com os mesmos direitos, não ser mais um objeto sexual. Infelizmente, com a pornografia entrando por todos os lares, e ela continua sendo tratada como um objeto sexual. Ela briga ainda pelos mesmos direitos, que perante Deus é igual. Perante Deus não há diferença. Então não houve muita diferença de 60 anos para cá com o movimento de Betty Friedan. Mas as mulheres surgiu um movimento de empoderamento feminino. Sim, mas é muito incipiente devido a esse cenário de feminicídio que a gente está vendo. De cada vez mais estupros. A pornografia fez que o número de estupros aumentasse exponencialmente. Violência no lar, mercado de trabalho, elas continuam com salários desiguais. Agora, todo esse movimento de ódio ao feminismo e ao empoderamento feminino vem de uma incompreensão do papel do homem e da mulher que Deus estabeleceu. Eu falei no encontro passado que no Canadá fizeram um estudo numa universidade de sociologia, na faculdade de sociologia, um estudo muito bem feito, associando os movimentos de extrema direita no mundo, os novos neonazismos, eles são os principais vinculadores de ódio à mulher, ao papel da mulher, porque diz que a mulher foi feita apenas para procriar e satisfazer o seu marido. Ela não passa de uma pessoa sem alma. Reparem como a época de Pedro continua ainda aqui, nos dias de hoje. E esses movimentos usam a Bíblia para isso. Versículos como esse que eu acabei de falar para vocês. Só que Pedro não está dizendo nada disso, irmãos. A submissão da mulher não é isso. Não é para ela ser um capacho. Não é para ela ser desconsiderada, e sim como Jesus a colocou, como ela tratou. Muitas vezes usa a Bíblia de forma diabólica, irmãos. Não foi isso que Satanás fez? Satanás não usou a Bíblia contra Jesus na tentação do deserto? Então a Bíblia pode ser manipulada de várias maneiras. Mas o contexto que eu estou explicando para você é o contexto em qual essa carta foi escrita. E ele é atual e se aplica para a gente hoje, como se você é um cristão e tem o alvo de imitar a Jesus, você deve seguir esses preceitos. Então, o primeiro conselho que ele está dando aqui para a gente, ele fala assim: do mesmo modo, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem a palavra de Deus, sejam pelo procedimento das suas esposas, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o primeiro conselho que Pedro está dando para a mulher, que é a argamassa do lar, que é o esteio do lar, é que ela não pode querer converter o seu marido à força. Não adianta a esposa ficar pregando Jesus. Não adianta a esposa ficar polemizando assuntos de religião. Não adianta ela ficar resmungando que ele vai para o inferno ou coisa do gênero. Nada disso adianta, irmãos. É isso que Pedro está falando. Não adianta você enfiar Jesus pela goela do seu marido. Porque não é assim que funciona.
Tudo é uma opção de coração. A tua vontade. Deus respeita a vontade do homem e da mulher. Então ele está falando que vocês ganhem seus maridos pela conduta respeitosa, pela conduta de uma submissão, não de uma submissão opressiva, mas de uma submissão. Lembre, submissão. Sub significa não uma missão abaixo, mas uma missão de parceria. Assim como a mulher nasceu da costela de Adão, né? Então ela está do lado, ela é parceira. Ela tem um papel de parceria com o homem, com o esposo. Então o que ele está falando, não adianta você chegar e enfiar pela goela. A beleza da conversão dele vai ser o seu exemplo, o seu proceder no lar. Você é a Bíblia aberta para ele. Então, as barreiras que ele tiver, do ateísmo, ou de outra religião, ou de preconceito contra o cristianismo, as hostilidades vão ser derrubadas pela tua conduta, mulher. Essa é a verdade. E eu me lembro de uma história que aconteceu, eu já contei na igreja algumas vezes, mas ela foi muito interessante. Eu e Cristina estávamos no Rio de Janeiro visitando um casal da nossa família. E a esposa se converteu há muitos anos atrás ao Evangelho, mas o marido não. Então ela ficava dia e noite falando no ouvido dele, ameaçando que ele ia para o inferno, que tudo que acontecia de ruim na vida dele era porque ele não foi à igreja. E era um bombardeio diário. Quando tinha aquelas mensagens em igrejas que iam para a televisão, ela ligava a televisão em vários cômodos, no alto volume, para que ele se convertesse. Era um verdadeiro massacre. E eu me lembro que eu estava com a minha esposa indo para o aeroporto e comentando com ela no banco de trás sobre esse procedimento. Eu falei, poxa vida, se ela mudasse a conduta, quem sabe se não tivesse já se convertido. Aí o motorista, como um bom carioca, né, gosta da conversa, pediu licença. Oh, vocês permitem, eu estou ouvindo aí, permitem dar um pequeno testemunho? Eu falei, claro. E ele falou, olha, eu fui Ogã do Candomblé durante 15 anos. Ogã é um tipo de discípulo da religião afro do Candomblé, mas um discípulo muito dedicado, que faz votos, que faz oferendas, que bate tambor, que faz várias coisas, né, dentro. E a minha esposa era evangélica de uma igreja tradicional, ele falou o nome da igreja, há anos. E ela sempre ia aos cultos daquela igreja. E ela nunca chegou para mim e falou que eu estava numa religião errada, que eu estava fazendo culto a demônios, oferendas a demônios. Nunca, nunca, nunca. Eu às vezes pegava o táxi, deixava ela na igreja, ia para o terreiro, depois voltava, pegava ela. Enfim, isso eu fiz durante anos, anos. E ela nunca falou nada. Certo dia, eu comecei a passar por dificuldades diversas, no trabalho, na vida econômica. Várias coisas estavam fracassando e eu estava numa situação horrível, horrível. E um dia ela chegou para mim e falou assim, Benzinho, você sempre me leva lá na igreja, pô, faz um agrado hoje, entra comigo, você está passando por tanto momento difícil, de repente, quem sabe, né? Aquela palavra lá do pastor traga um alívio ao seu coração, traga uma mensagem que de repente vai trazer um pouco de alegria para você. Vamos comigo. Aí eu resolvi levá-la. Ela falou, você senta lá atrás, fica quietinho, ninguém vai te perturbar não. A gente senta lá atrás, fica lá no fundo. Eu fui e 10 anos se passaram e eu nunca mais deixei de ir aos cultos com ela. E hoje eu sou diácono dessa igreja. Eu estou contando isso porque, por causa do bom proceder dela, do exemplo dela, no momento certo, Jesus entrou na minha vida. Se não fosse isso, talvez eu nunca tivesse tido um encontro com Jesus. Está aí, irmãos. Essa história ilustra o que Pedro está querendo dizer para a gente. Mas ele fala mais uma coisinha, que é muito complexa. Vou conversar mais no próximo encontro.
quando ele diz que a esposa deve ser submissa. Submissa não significa se colocar debaixo de um jugo de opressão, mas no servir. Porque no servir há uma morte do nosso orgulho, há uma morte da nossa soberba. Jesus falou: eu vim para servir. É o marido que serve a esposa que serve ao marido. Nós, maridos, precisamos aprender isso. Porque a nossa mente, eu me incluo nisso, não estou me excluindo não, a nossa mente é impregnada de machismo. E a mente das mulheres também. Então, muitas vezes, isso se torna uma causa extremamente impopular nos dias de hoje. Que é uma mulher ser submissa? Por quê? Porque está remetendo a esses cenários horrorosos que eu acabei de escrever. Mas, na realidade, é uma falta de compreensão do papel que Deus estipulou para a mulher no lar. O homem é, perante Deus, o sacerdote do seu lar. Ele é aquele que é responsável pelo crescimento espiritual da sua família. Perante Deus, independente de ele ser evangélico, católico ou ter outra religião, perante Deus o homem é o sacerdote do lar e a esposa é a sua companheira, a sua ajudadora. Ela tem uma missão. O pessoal brinca muito, né, que o homem é o cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço, é ela que vira a cabeça. É parecido com isso, irmãos. É muito parecido com isso, mas é uma submissão de respeito, de colaboração, de trabalhar e de remarem juntos. E isso é um constante aprendizado, principalmente para os homens. Principalmente para os homens. E para as mulheres também. É uma coisa horrível uma mulher se tornar uma matriarca. Aquela que dá as ordens dentro de casa, que o marido não tem voz nenhuma, que o marido é... E se ela ganha mais do que o homem no salário, ela põe o homem num papel inferior. Isso é extremamente diabólico e destrói os filhos, porque os filhos perdem a referência de identidade sexual que o pai tem que transmitir. Então isso tem sido a causa de muitos divórcios no nosso meio. E esses divórcios levam a suicídios. Por isso você vê tantos adolescentes cometendo suicídios, tantos adolescentes com drogas, tantos adolescentes envolvidos com coisas das trevas, com uma sexualidade extremamente precoce, que é governada pela pornografia, que entra de forma avassaladora dentro dos lares. Então tudo isso advém de não compreender isso, irmãos. E perante o Novo Testamento, o homem e a mulher têm direitos iguais e papéis distintos. Distintos. E essa compreensão precisa existir. A esposa é aquela que respeita o marido, que colabora com o marido na sua liderança. Nessa liderança. E o marido tem um papel fundamental, nós vamos falar no próximo encontro. Mas eu encerro essa meditação de hoje contando um caso que o reverendo Lloyd Jones, que foi um pastor inglês, escreveu muitos livros cristãos maravilhosos, foi pastor durante... Ele era médico e abandonou a medicina e foi pastor durante 40 anos na igreja, terminou seu ministério em Westminster, em Londres. Né? E ele conta uma história muito interessante, muito interessante. Ele conta que, isso na década de 50, início da década de 60, que tinha um casal da igreja que ele gostava muito, e ele gostava de ir na casa desse casal. A esposa tinha sido formada pela Universidade de Cambridge. A esposa trabalhava para o governo inglês. A esposa era uma cientista nuclear. Trabalhava com energia nuclear. Dentro de um centro de desenvolvimento de armas nucleares. Olha só. E era uma das chefes de uma equipe de pesquisa. O marido era mecânico de automóveis. Havia, logicamente, contando isso para vocês, havia um degrau assim, de formação intelectual, de formação acadêmica, imenso entre os dois. Ele não tinha nível superior, a esposa era uma cientista, pós-graduada. Mas ele adorava ir na casa daquele casal, primeiro porque ele via a harmonia entre os dois. E nunca
nunca, nunca ele tinha visto ela usar o fato dela ter um conhecimento intelectual, acadêmico, vamos deixar isso bem claro, intelectual acadêmico não significa sabedoria de vida, em relação à formação acadêmica do seu marido superior. Nunca. E quando ela queria que ele fizesse alguma coisa, ou que ele decidisse alguma coisa, ela sugeria aquilo com tanta sabedoria e com tanta excelência e elegância que ela colocava as ideias dela de tal forma que quando ele falava, ele absorvia as ideias dela e ela induzia como se fossem ideias dele. Ele achava aquilo muito divertido, Lloyd Jane achava aquilo muito divertido. Então ela fala, não é, marido, você falou aquela vez, lembra que você chegou a essa conclusão sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo? Realmente cheguei a essa conclusão. Com isso, ela mantinha sempre o status dele, da liderança dele sobre a família. Uma liderança colocada por Deus. Os filhos respeitavam o pai porque em momento algum viu a mãe querendo passar por cima da autoridade do pai. E quando ela queria induzir, ela induzia de uma forma sábia, e ele a honrava. E o marido sabia disso, sabia, e respeitava, e entendia que ela fazia isso muitas vezes pela coesão do lar, para que aquele lar crescesse, os filhos crescessem num ambiente de amor e sadio. Está aí. Nada mais a ser dito. Nada mais a ser dito. Então, eu desejo a vocês um excelente domingo, uma semana maravilhosa, e no próximo encontro nosso nós vamos concluir esse assunto. Amém? Ótimo domingo.